Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, quero nesta manhã falar um pouco sobre o assunto Gênesis, capítulo de número 10, versículo 8. É um assunto que os pastores não comentou até agora, né? Eu não vejo ninguém falar sobre esse assunto aqui. Mas eu quero falar um pouco sobre esse assunto, só que não tem como detalhar muito. Eu só vou pegar a geração dele, vou pegar onde ele apareceu e dar uma leve explicação sobre a respeito desse homem. Então, vamos falar sobre Nirode. Nirode, o prototipo do anticristo. Com base na Bíblia, atribui-se a Nirode a ideia da construção da Torre de Babel. Ele também teria sido o fundador da grande metrópole perversa Nínive e de outras 3 grandes cidades, Reobote, Ircala e Recém. Gênesis 10, 11 e 12. Isso demonstra sua grande sede de domínio e poder. A construção da Torre de Babel revelou a soberba e a arrogância do homem para ser opor a Deus, o governo de Deus. Sendo assim, Nirode se tornou o primeiro embrião histórico do anticristo. Então, nós iremos comentar um pouco sobre Nirode. Nirode, ele veio da geração de Caim, e a Bíblia fala que ele é aquele homem que, como as pessoas se comentam, a expressão se ela apresenta como grande, ou seja, conhecido. A palavra grande significa conhecido. Então, Nirode ficou conhecido. Por que ele ficou conhecido? Porque Nirode, ele começou a se apresentar obra. Por esse motivo, então, é expressada a palavra grande, ou que Nirode se chama aquele que é conhecido. Então, é o que nós vamos ver. Nirode aqui, ele vai trazer a semelhança de um homem que será levantado, segundo a Bíblia, depois do arrebatamento da igreja. Então, isso aqui que eu vou comentar, que a Bíblia está falando, são um princípio que foi no princípio das gerações, e a Bíblia vai nos provar depois, e que isso vai chegar até o fim das gerações. Então, vamos entender um pouco aqui agora sobre o assunto. A importância de Nirode nas Escrituras. Primeiro, Nirode foi o primeiro homem a ser poderoso na terra. Gênesis capítulo de número 10, versículo 8. O anticristo será o último homem poderoso na terra. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Então veja bem, o que a Bíblia está falando aqui é o seguinte: Nirode a Bíblia fala que Nirode é o prototipo do anticristo, ou seja, um tipo do anticristo. Ou seja, Nirode é o embrião do anticristo. Nirode, lá atrás, ele começou a fazer obras e Deus não agradou de Nirode. Então, a Bíblia fala que foi aonde Deus, se você for ler Gênesis capítulo 11, você vai ver que foi aonde Deus confundiu a língua, ou seja, Deus mudou. Não vou citar em detalhe, pode não ficar muito comprido o vídeo aqui, mas eu quero comentar só a semelhança de Nirode com o anticristo. Então, Nirode, ele é um antitipo do anticristo, é um prototipo do anticristo, é um embrião do anticristo. Então, esse Nirode é esse homem que levantou lá atrás, e a Bíblia diz que Deus não aceitou o plano de Nirode. Então, veja bem, Nirode é o primeiro homem poderoso na terra. Ou seja, Nirode é o primeiro homem conhecido na terra em que queria fazer obras. E a obra que ele quis fazer, Deus reprovou. Depois, como ele é o antitipo do anticristo, ou o embrião do anticristo, é um prototipo do anticristo, então veja bem, ele lá no início, ele quis fazer alguma coisa, ele quis fundar cidade, ele fundou cidade, ele estava fazendo uma torre. Segundo ele, queria que o topo chegasse no céu. Na realidade não ia chegar no céu mesmo, né? Mas a expressão céu aqui significa que ele ia levantar uma torre muito alta. Então, é isso aí que nós podemos entender sobre esse assunto. E depois, então, o Nirode, ele começou já
com a sua ambição. Então ele foi o primeiro homem poderoso ou conhecido na terra. Depois, como ele tem um protótipo do anticristo, aí agora a Bíblia vem e diz: o anticristo será o último homem poderoso na terra. Está entendendo aí? Que Nirode é um antitipo do anticristo, é um protótipo do anticristo? Por quê? Porque o que a Bíblia vai mostrar para nós aqui são semelhança de um para com o outro. Ele foi no início, lá da criação, e a Bíblia mostra que o anticristo será depois do arrebatamento da igreja. Então vamos lá. Nirode foi o primeiro homem a fundar um reino na terra. Veja bem, Nirode foi o primeiro homem a fundar um reino na terra. Gênesis capítulo 10, o versículo de número 10. O anticristo será o último homem a fundar um reino na terra. Apocalipse capítulo de número 17. Então veja bem, ele foi o primeiro a fazer fundação. O anticristo será o último. Aqui continua falando que Nirode foi o primeiro homem a fundar um reino na terra. Então aqui a Bíblia fala que o anticristo será o último homem a fundar um reino na terra. Por quê? Porque lá era início e aqui é fim. No reino, no tempo de Nirode, era o início das gerações. E agora, no nosso tempo e o tempo que vai chegar depois do arrebatamento, que se dá o tempo do anticristo. Então é um antitipo ou um prototipo do anticristo. Assim como Nirode quis fazer lá, o anticristo vai fazer aqui. Assim como Nirode começou a fazer lá, o anticristo vai fazer aqui. Deus permitiu que ele fizesse alguma coisa, mas Deus depois abateu. O anticristo é a mesma coisa, o anticristo vai fazer, vai. Porém, por um pouco de tempo, e também será abatido. O reino deles não prosperaram. Ou seja, o reino de Nirode não prosperou e o do anticristo também não vai prosperar. Vai acontecer, vai. Porém, não vai prosperar. Entendeu? Então a Bíblia está mostrando aqui é um antitipo ou um tipo do anticristo, um protótipo do anticristo. Então é o que a Bíblia ela vai mostrar para nós aqui. Então, estou falando com base bíblica. Olha lá, Babel foi o princípio do reino de Nirode. Olha aqui, Babel foi o princípio do reino de Nirode. É onde Nirode começou o seu reino, ele começou a se aparecer. Gênesis 10, versículo 10. Babilônia será o fim do reino do anticristo. Apocalipse capítulo de número 18 e o versículo 9 e 10. Entende bem, Babel foi o princípio do reino do anticristo, do Nirode, melhor dizendo. E Babilônia será o fim do reinado do anticristo, ou do reino do anticristo. Por quê? Assim como Nirode, ele deu início à obra, a Bíblia está falando que ele construiu 4 cidades. Ele deu início de obra sim, Nirode deu. E aí, ele deu início também em uma torre chamada Torre de Babel, que essa torre ele queria, segundo ele, a expressão da palavra aqui mostra que ele disse que esse topo da torre ia chegar lá no céu. Lógico que não ia chegar lá, porém, ele ia fazer uma alta torre e disse que ele ia dar um nome, ou seja, ele queria ser uma pessoa de destaque e que aquela, por exemplo, hoje, como digamos aí, os ditador da Coreia do Norte, ditador da Rússia, ditador da China, ditador do Irã, esse povo aí são tudo ditador, não são, eles, muita gente chama eles de presidente, mas não são presidente. Um presidente não trabalha assim, o presidente não faz o povo escravo, o presidente ele tem que trabalhar pelo povo, em prol do povo. Agora se o cara ele apodera do poder, manda matar a pessoa, manda matar até da sua família, manda matar outras pessoas que vai para concorrer à eleição com ele, que é no caso desses pessoal aí. Então isso não é ser presidente, isso é ser ditador. Ele apossou daquilo que não é dele e manda executar outras pessoas porque ele quer ficar no reino. Então Nirode, ele que iria ser isso também. Nirode, ele fundou um reino, começou a fazer construção, construir cidade grande, e ele queria fazer uma torre para que ele ficasse sendo, por exemplo, o chefe geral aqui, eu mando aqui e acabou. Não é o que acontece na China, não é o que acontece na Coreia do Norte.
acontece na Rússia, acontece no Irã e alguns outros lugares, é o que acontece. Por quê? Porque esses caras aí, eles apoderam daquilo que não é dele. Então, Nirode era para ser assim. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Nirode, ele deu início a todas essas obras. De onde sai Nirode? A Bíblia fala no Gênesis, no capítulo de número 10, no versículo 8, que foi aonde você vai ver que apareceu Nirode. E quem que é o pai de Nirode? O pai de Nirode, ó, eu vou ler aqui, ó. E Cuxi gerou a Nirode, este começou a ser poderoso na terra. Então, Nirode, ele aparece aqui no Gênesis, capítulo 10, versículo 8, que foi aonde a Bíblia fala que nasceu Nirode. E esse homem destacou aqui. Então, veja lá. Então, agora a Bíblia está mostrando para nós que Nirode, ele foi aquele que quis fundar, também além da cidade, uma grande torre por nome de Babel. E ia dar o nome, talvez, quem sabe, iria colocar outro nome, alguma coisa do seu nome, para que ficasse destacado, porque essa era a ambição dele. Isso é o que a Bíblia está mostrando aqui. Então vamos lá. Veja agora. O Senhor destruiu o sistema babilônico de Nirode, Gênesis capítulo de número 11, versículo 8 e 9. O Senhor destruirá o sistema babilônico do anticristo. Apocalipse capítulo 18, versículo 21. Eu disse que eu preciso dividir isso aqui em duas vezes para não ficar longo. Eu vou dividir duas vezes isso daqui para nós continuar, porque você vai ver aqui a razão por que o Nirode era assim. Então veja bem, aqui a Bíblia está mostrando agora que o Senhor destruiu o sistema babilônico de Nirode. E a Bíblia conta que o Senhor destruirá também o sistema babilônico do anticristo. Tudo com base bíblica, Gênesis 11, 8 e 9 e Apocalipse capítulo 18, versículo 21. Por quê? Porque Nirode, no princípio, que eu comecei a falar, ele se levantou lá e ele quis fazer uma obra e Deus não aprovou a obra dele, porque ele queria ser ambicioso. E nós vamos ver no outro vídeo que eu vou continuar comentando, você vai ver o resultado desse assunto, porque senão fica muito longo. Então nós vemos aqui que a Bíblia mostra para nós que Nirode é o prototipo do anticristo, o embrião do anticristo, alguém que tem a semelhança do anticristo, alguém que tem as mesmas, que tinha, né, que já foi, do anticristo, que isso foi lá no passado. E aí agora a Bíblia mostra que levantará outro homem e que ele é chamado de anticristo. Aquele que quer parecer o Cristo. Aquele que venha se apresentar como o Cristo. Então por isso que ele é um anticristo, porque ele quer fazer aquilo que Jesus fazia, certo? Inclusive ele vai até sentar no trono, mas vai ser destruído também assim como o Nirode. O plano de Nirode foi destruído e o plano do anticristo também será destruído. É lógico que Deus vai permitir que o anticristo ele vai se apresentar, porque já é uma questão de que, como o povo não arrependeram em tempo, não há mais o que fazer. Então Deus vai permitir que o anticristo se apareça sim, vai. Porém, o anticristo ele será destruído pelo Senhor, o reino dele vai se iniciar, ele vai se apresentar, como Nirode se apresentou. Nirode se apresentou, construiu 4 cidades grandes, por exemplo, a Nínive mesmo, todo mundo sabe sobre essa cidade, foi ele que construiu. E aí ele começou a construir uma torre chamada Torre de Babel, que foi a outra obra que o Nirode começou a fazer, e ele queria colocar um nome ainda. Então veja bem, o que acontece? A Bíblia fala que Deus reprovou Nirode, e a Bíblia está falando que o anticristo também será reprovado. Deus permitirá que o anticristo se apareça assim como Nirode apareceu? Sim, claro, vai aparecer, porque é uma questão que não tem volta. Isso aqui não tem como voltar atrás. Já é mesmo a permissão de Deus, porque o homem ele é punido por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Então, por causa da desobediência do homem, é que acontece tudo isso. E a Bíblia fala que Deus, além de Deus ter reprovado tudo o que Nirode estava fazendo, Deus então apartou um dos outros, fazendo com que, hoje nós vemos várias línguas, né? Então foi o que Deus fez lá no tempo de Nirode. Deus separou, Deus
reprovou a obra dele e separou eles. E a Bíblia diz que e aí então espalhou as pessoas na face da terra. Por isso que hoje existem muitas nações e muitas línguas, porque Deus fez lá no início, por causa de Nirode, que ele estava muito ambicioso. Então fica aí a palavra de hoje, e eu depois quero continuar o assunto sobre esse respeito que eu estou comentando sobre Nirode, o protótipo do anticristo. Então eu paro aqui e depois eu vou continuar e terminar o assunto, porque não pode ficar muito grande o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.